Pronto. Agora eu tô lhe Tudo vendo. bem, garota? Boa noite, pessoal. Deixa o pessoal voltar aqui. Oi, Michele. Oi, Mi. Carol, você sabe fixar o tema? Não, você vai ter que me ensinar. Oi, Fabi. Digita no comentário o tema. Ah, Aí você aperta nesse aviãozinho que é do lado. hum, Ele vai aparecer na tela como um comentário. Você clica em cima e aperta fixar. peraí, deixa eu escrever. Ó, já dei consultoria, viu? Tá vendo? Já recebendo a consultoria desde agora, a pessoa aqui. Peraí. Desafios na entrevista online. Aí eu publico. Publica. Clico em cima. Clica em cima. Fixar comentário. Apareceu fixar. Pronto, fixei comentário. Garota! Aê! Muito bem, garota. Show de Ô, bola. Ceci, e a coisa da gravação? É só no final eu gravar vídeo, né? Quando fechar a live. Quando acabar. Quando acabar. Beleza. Olá, minha mãe convidou aí o pessoal. Pessoal, boa noite. Nossas aluninhas também estão por aí. O pessoal da Valor também tá entrando. Muito bem. Esperar e o pessoal entrar mais um pouquinho para a gente dar início. Acho que é porque a gente só tem 60 minutos. Boa noite a todos. Cristina, boa noite. Priscila, grande fisioterapeuta, minha amiga, pessoal. Oi, Pri. Boa noite, Polly. Nossas aluninhas aí, Ceci, também chegando. Boa noite. Pronto, então acho que a gente já pode ir dando esse start, né, Ceci? Vou aqui me apresentar para quem está entrando, né, pela primeira vez aqui na minha rede social. Eu sou Carolina, sou psicóloga, assim como Cecília, e a gente trabalha com duas vertentes que dialogam, mas que têm inicialmente caras diferentes, né? Então, eu trabalho no campo da saúde pública, da saúde coletiva. Nós temos algo em comum, que é a docência, somos professoras, trabalhamos, né, com esse movimento, né, de empoderamento também, trabalhamos com os coletivos de alguma forma aí, fortalecendo o campo do feminino no mercado de trabalho. Eu trabalho muito com transtornos alimentares, obesidade e compulsão alimentar. Sou uma paciente obesa controlada, porque para a medicina não existe ex-obeso. E trabalho nesse campo aí. E sinto, né, Cécia, aí já começando até a trazer um pouco o gancho, os meus pacientes trazem muito a insegurança nas entrevistas de emprego, né? A dificuldade que eles têm com relação a como se posicionar, porque eles já vão com uma crença, por não estar dentro daquele estereótipo do corpo magro, eles já vão inseguros, né, para poder participar de um processo seletivo e se sentem muito angustiados e trazem muito isso para a gente dentro dos settings terapêuticos, né, de como isso angustia, porque o fato do corpo que não está dentro desse padrão social, né, dessa pressão toda estética, eles trazem essa dificuldade até em se colocar, em falar, porque são pessoas que têm conhecimento, têm currículos excelentes, mas têm muita insegurança por conta desse estereótipo, de sofrerem pelas empresas, pelos candidatos concorrentes, esse olhar estereotipado do obeso, né, que tem aí um estereótipo, e você sabe disso, da questão do preguiçoso, do que vai botar muito atestado, né? Então, existe, infelizmente, uma rotulação em cima desse perfil, né? Do perfil físico de um candidato. E aí eu queria que você iniciasse um pouco se apresentando e falando um pouco do que vocês têm de experiência com relação a essa vivência, né? Essa experiência aí. Bom, boa noite, Carol. Obrigada pelo convite, né?
para a Valor Consultoria é sempre um prazer falar para as pessoas, passar qualquer tipo de orientação que a gente possa, né, trocar ideias, construir conhecimento. Acho que é para isso que a gente existe, né, para esse processo de ajuda mútua. Eu sou psicóloga, como você falou, professora universitária, trabalho na área de recursos humanos há um tempinho, assim, comecei cedo, mas lá se vão 20 anos, né, trabalhando na área de RH. E quando você começou a trazer, né, essa questão, que é uma questão ainda muito presente, né, nas pessoas, principalmente em candidatos obesos, né, assim, a gente não vê isso só em candidatos que têm a questão da obesidade como um problema na sua vida, né, como uma questão que ele lida na sua vida, mas muitos estereótipos são colocados, né, como paradigmas a serem enfrentados no mercado de trabalho. Eu vejo, eu estou há 20 anos na área de RH, né? Então eu vejo uma evolução e uma mudança muito grande, né, do que as empresas hoje estão praticando enquanto política de gestão de pessoas. Né? Graças a Deus, a gente vê que as empresas estão criando ambientes muito mais inclusivos, né? Estão estimulando políticas muito ricas na questão da diversidade, e a gente tem conseguido trabalhar com gestores que enxergam, sim, uma possibilidade de, na diversidade, ter uma equipe mais competitiva, né? Ter uma equipe com melhor desempenho, ter uma equipe mais engajada. Então, hoje em dia, eu não vejo a obesidade como ela era vista há 15, 10 anos atrás, né? Que tinha esse estereótipo da pessoa que teria uma entrega menor, que teria o estereótipo da pessoa que seria, né, ter dificuldade de se engajar, de ser aceita numa equipe. Não vejo isso muito por parte das empresas, mas ainda vejo isso muito por parte dos candidatos. Uhum. Né? Então, tem o sentimento do candidato, mas as empresas estão muito mais receptivas. Né? Então, sempre que a gente vai fazer algum processo de entrevista e que a gente percebe algum tipo, né, de comportamento mais receoso, né, ou algum tipo de postura mais comedida, alguma dificuldade maior de se expor, enquanto psicólogo, está no nosso papel fazer essa intermediação, né, entre essa dificuldade do candidato e a empresa que está buscando um profissional. Né? Então, num preparo com o gestor, né? Olha, essa pessoa ela é a pessoa mais reservada, mas possui tais e tais e tais e tais competências que você precisa na entrevista desenvolver para você poder conhecer melhor o perfil. No feedback para o candidato, olha, eu percebo que você não está trazendo as competências que você possui, não está explorando toda a sua vivência, todo o seu lado, né, comportamental e técnico. Você precisa, né, no momento da entrevista, se colocar mais para poder fazer o match, né, entre o que o gestor precisa conhecer e o que ele precisa mostrar. Então, a gente age um pouco como facilitador aí nesse processo. Fantástico, Céci. Que bom, né, que esse movimento tenha acontecido, porque não dá para ficar para trás. A gente tem movimentos ambíguos aí acontecendo, paradoxais até, né, de regressão em alguns pontos, caminhando para frente em outros. Mas que bom que o caminho das empresas tem sido um caminho da inclusão, um caminho das diversidades, né? E esse caminho deve ser um caminho sem Inclusive, volta. sim, a gente só tem visto isso ampliar, né? Essa possibilidade de inclusão ser ampliada. Então, inclusive, assim, muitas vezes você falou, o que eles podem fazer, né? Além da psicoterapia, né, que muitos fazem. E aí, Carol, quando eu falo aqui, eu não estou falando para o obeso, né? Eu estou falando para qualquer pessoa que por uma questão individual sinta que está dentro de um estereótipo que pode vir a ser rejeitado, né, ou preterido em algum processo. Então, o autoconhecimento é o ponto inicial, né, o ponto principal, até para que ele possa elencar quais são os aspectos que ele precisa desenvolver. Então, muitas vezes,
para uma pessoa que tem essa questão de autoestima, né, mais rebaixada e que por isso se coloca menos numa dinâmica de grupo, por exemplo, né, não se sente confortável no momento de apresentação individual, por que não fazer um curso de oratória? Uhum. Né, em que ele possa ter a técnica para suportar o comportamental dele, que naquele momento, né, ainda não está tão preparado para enfrentar uma situação, mas ele tem o conhecimento técnico e ele consegue, a partir da técnica, se colocar e se posicionar. Né? Então, existem recursos que a gente pode indicar, que a gente pode encaminhar, e que na psicoterapia, né, a gente faz muito, para poder ajudar essa pessoa a mostrar, porque a gente trabalha com base em perfis técnicos e comportamentais, né? Técnicos e comportamentais. É o que a gente busca quando a gente está fazendo um processo seletivo. Mas a pessoa precisa mostrar essa competência técnica e essa competência comportamental, que às vezes é aí que a gente tem essa lacuna, né? Eu estava conversando com minha irmã, que é de uma geração mais nova que a nossa, e ela estava me falando das skills, né? Que são essas competências. E eu até comentei com ela que eu tinha feito o curso, né, de Presentation Skills e que eu me vejo muito nessa habilidade. Mas existem outras skills que a gente, por conta da personalidade, da relação com as pessoas, de como a gente foi se construindo enquanto identidade e que a gente não se vê, né? Mas também, aí o que a gente estava discutindo é até que ponto a gente também não procura o treino, né? Até que ponto a gente também não procura auxílio e mediação para desenvolver uma skill, uma competência que a gente acredita ser importante e a gente não se enxerga nesse lugar. Então, e aí a grande discussão nossa foi até que ponto o treino e a busca pelo desenvolvimento de uma competência, ela vai chegar no nível, vamos dizer assim, ideal de alguém que tem essa skill enquanto identidade, essa competência enquanto construção identitária. Entende, Cécile? Eu acho que o treino é o caminho. Sim, sim. Né? O treino é o caminho. E acho que talvez nunca seja o fim, né? Porque a gente nunca vai se sentir preparada completamente para enfrentar uma live, Exato. por exemplo, né? Eu posso treinar, eu posso fazer curso de oratória, eu posso fazer 50 milhões, mas eu sempre posso desenvolver Sim. mais, né? Eu sempre posso fazer melhor. Então, a questão do desenvolvimento das competências, ela começa, o treino é o caminho, mas ela nunca acaba. Uhum. Né? Então, eu nunca vou... dificilmente, se eu me sentir 100% plena, é bom, né? Ter um certo cuidado, uma certa cautela, porque é muito provável que eu ainda tenha o que desenvolver. Com O certeza. que eu penso é o seguinte, quando a gente escolhe uma carreira, né? De fato, essa escolha, muitas vezes ela sofre influências, né? Família, condições externas, econômicas, foi o curso que deu para pagar, foi o curso que tinha na minha cidade, enfim, né? Algumas variáveis externas podem influenciar, mas via de regra, eu tento escolher o curso que maior aderência tem, ou a carreira, né? Não necessariamente um curso de graduação, Uhum. um curso Sim. formal, mas uma carreira que maior aderência tem com as minhas Uhum. competências, né? Com as minhas competências técnicas, que aí são as hard skills, Uhum. e as minhas competências comportamentais, que são as soft Isso. skills. Porque a gente tem esse movimento de nomear, né? Diferente coisas que a gente já trabalha há muito tempo. Então, as hard skills são as competências técnicas e as soft skills são as competências comportamentais. Então, eu vou provavelmente escolher uma trajetória daquilo que seja mais próximo Uhum. das minhas competências comportamentais e que seja mais fácil para mim desenvolver competências técnicas. Então, por exemplo, eu não seria engenheira, né? Porque eu aprenderia engenharia? Muito provavelmente sim, né? Aprenderia matemática? Muito provavelmente sim. Mas vai dar um trabalho um pouquinho maior para mim do que para alguém que já tem essa vocação, essa habilidade desenvolvida. Né? Então, a gente já começa no momento da carreira que a gente busca essa aderência entre o que eu sou, o que eu gosto e o que eu quero fazer. Uhum. A partir daí, Carol, é só calibrar, né? É sempre olhar para o mercado, ver o que é que o mercado está exigindo, principalmente na questão das hard skills, Sim. né? Então, por exemplo, se eu trabalho na área de informática, eu tenho que ter determinadas certificações que o mercado pede para trabalhar
com determinada área, né? Com determinada tecnologia. Uhum. Se eu trabalho determinadas profissões, eu preciso ter um registro profissional e eu tenho que ter, de fato, um diploma, né? Então, essas hard skills eu preciso estar de olho no mercado, o que o mercado pede e o que eu tenho, para eu poder aproximar. E as soft skills, eu fazendo o processo de psicoterapia, né? Já tendo o processo de autodesenvolvimento em andamento, e fora feedback de gestor, né? Fora feedback de processos seletivos, eu vou entender, feedback da família, né? Eu vou entendendo, e minha própria autoavaliação, o que é que eu preciso desenvolver para poder me posicionar de uma maneira mais competitiva, né, no mercado. Com certeza. O que eu estou vendo, algumas pessoas estão fazendo alguns comentários no sentido de que alguns concordam, né, que as empresas têm feito esse movimento, outras pessoas ainda colocam que chegam para elas, ou por uma própria experiência, essa dificuldade no momento em que você chega para uma seleção e você tem um corpo de um padrão diferente, alguma característica, não necessariamente um corpo mais gordinho, mais cheio, né, ou obeso, mas às vezes uma outra característica, uma deficiência mesmo, né? A gente sabe que a sociedade tem, como eu disse, a gente vive esse paradoxo. Um movimento caminha para frente para a inclusão, para a diversidade, para o afeto, para o respeito, e um outro movimento, infelizmente, vai para trás. Né? Mas que bom que a gente tem os movimentos que vão para frente. E deixar claro aqui, gente, que Cecília trabalha com consultoria, que trabalha com várias empresas há anos, e que bom que você traz esse movimento, né? Como eu estou fora desse sistema, né, de seleção, eu não entendo muito, e que bom que você traz isso, porque já é um feedback que eu posso dar mais um suporte. Se você perguntar, Carol, são todas as empresas? Claro que não, né? As empresas, elas estão evoluindo, muitas estão criando políticas, né, para poder fazer, até porque a gente sabe que algumas características exigem adaptação, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer a contratação de pessoas com deficiência, você precisa entender qual é o ambiente que essa pessoa vai estar para verificar qual tipo de adaptação de mobiliário, por exemplo, Sim. né? Treinamento da equipe em algum, por exemplo, em Libras, né? Para poder ter porque não adianta você colocar para dentro, você tem que incluir, né? A pessoa de fato tem que fazer parte e poder vivenciar toda o ambiente organizacional. Eu tenho uma mesa adaptada, mas eu não entro no banheiro. Isso não é inclusão, né? Eu fui contratada, mas eu não consigo conversar com meu colega do lado porque ele não sabe Libras. Entende? Eu fui contratado, mas o computador não tem o software para baixa visão. Sim. E eu não consigo trabalhar, eu tenho que levar o meu computador de casa. Então, é muito maior, né? A gente tem que entender que a pessoa ela tem que se sentir bem e ser recebida de uma maneira integral dentro das organizações. Isso muitas vezes requer investimento, né? Então, nem sempre todas as empresas têm condição. E também ainda existem empresas que têm um pensamento retrógrado. Tem, né? Tem. E aí o nosso trabalho, enquanto consultoria, o nosso trabalho é desenvolver a mentalidade desses gestores. Então, por exemplo, eventualmente o gestor fala assim, eu prefiro de uma faixa etária tal. Mas por quê? Né? Se tiver o dobro da idade, isso vai impactar? Se tiver uma idade menor, isso vai impactar? Verdade, não vai. Não, pode realmente pensar melhor, pode ser. Né? Então, o nosso trabalho é um trabalho de mudança de cultura, porque as pessoas também, muitos estão, principalmente de empresas pequenas, muitos aprenderam fazendo. Então, não, porque eu sempre tive uma pessoa assim aqui, eu quero continuar com a pessoa igual. Mas será que se a gente colocar uma diferente, você não pode ter um resultado diferente daquele perfil? Você não pode ter um resultado diferente do que você tinha, né? Então, que tal a gente olhar uma amostra de candidatos, como a gente chama, né? Um grupo. E quando a gente manda uma amostra de candidatos para um cliente, a gente sempre manda uma amostra de candidatos diferentes. Diferentes em experiência profissional, diferentes em formação, diferentes em porte de empresa que trabalhou. Então, a gente faz com que ele possa, com que ele tenha uma amostra variada, para que ele, a partir daí, possa escolher, de fato, quem ele enxerga na equipe dele, né?
Então, isso é importante a gente ficar atento. Agora, assim, uma reflexão que eu quero trazer para as pessoas é que muitas vezes, e a gente às vezes ouve isso, a pessoa entende que o feedback negativo que ela recebeu é por alguma questão que ela ainda está trabalhando, Sim. né? Então, olha, eu não fui contratada porque eu sou muito tímida. Eu tenho certeza que se eu tivesse sido a primeira pessoa a falar na dinâmica de grupo, eu teria sido contratada, né? Alguém te falou isso? Você tem evidência disso? Ou você não foi contratada porque naquele processo tinha uma pessoa com um perfil mais aderente àquela vaga, entende? Então é essa reflexão que eu quero também que as pessoas façam, porque muitas vezes perguntam, mas por que que eu não fui escolhida? E a gente fala por uma questão de perfil, e de fato é por uma questão de perfil, né? Porque é uma chave, uma fechadura. Então, alguém tinha uma chave mais próxima de encaixar naquela fechadura para a engrenagem acontecer. De repente, a pessoa não está pronta, e muitos não estão. Mas aí a gente está trabalhando com potencial, com pessoas que podem ser, por exemplo, você vai contratar a Cecília para um cargo de engenheira, eu vou demorar muito mais para te dar o resultado do que alguém que já tem uma habilidade para exatas maior do que a minha. Eu tenho potencial? Eu tenho, mas o meu potencial é menor do que o seu. Sim. Entende? Eu não tô lendo as perguntas, tá, Carol? Nem os Não, eu vou comentários. chegar lá. O pessoal tá falando. Veroneide tá dando oi. Veroneide foi minha colega no curso. Oi, É Neide! sua amiga também, né? Hã? Ela é sua amiga, né, Veroneide? É. Ela Neide, foi minha sim. Neide, colega Neide, lá no Neide, Humanitas. Não sei se ela vai lembrar. Neide esteve por muito tempo com a gente aqui na Valor. Ai, que legal. Assim, as pessoas têm comentado muito a sua visão das empresas excludentes. E é que bom que você está trazendo esse outro olhar, né, Cési? Porque de alguma forma é o seu dia a dia. Eu queria aproveitar o seu gancho, né, e trazer agora as questões que cabem a essas narrativas de identidade. Veroneide aí da Sistêmica pode contribuir também. Que a gente tem, né? A gente vai construindo ao longo da nossa vida, a nossa identidade. E aí é um dos olhares da psicologia, e não o único, né? De que são através de relações, que é muito pelo caminho que eu vou. Então, Sérgio, a gente vai construindo quem a gente é e a gente constrói uma narrativa. A gente constrói uma história sobre a gente. E essa história, às vezes, ela fica tão enrijecida, tão fixada, que você não consegue se perceber para além disso. Então, por exemplo, se ao longo da sua história você vive situações de frustração em seleções, em recrutamento de algumas empresas que, como o pessoal está trazendo aqui, tem esse perfil mais excludente, um perfil mais rígido, que a gente pode chamar, né, mais enrijecido, cristalizado, essas pessoas vão colocar dentro das suas histórias, da sua narrativa, essa condição, né? E não vão acreditar que as outras empresas podem ter e devem ter outros tipos de seleção, que possam abraçar outros tipos de perfil e que essa pessoa vai se encaixar em algum lugar, em algum momento. Então, aí eu puxando o gancho agora para a psicoterapia e para a importância de se conhecer, é de reconhecer que sim, você teve esses momentos. Dentro do seu timeline, você teve momentos de frustração, você teve momentos de perder uma seleção, de perder uma vaga que você queria muito, e você associou diretamente, né, a alguma condição, ou física, ou de timidez, extroversão ou introversão, né, de alguma característica da sua personalidade, que não é o quadradinho, né? A gente não, né? A gente precisa sair um pouco, a gente precisa expandir. E a teoria sistêmica lindamente fala, assim como outras relacionais, de que nós podemos construir, Cési, novas narrativas sobre a gente. Nós podemos contar novas histórias sobre a gente. Então, o grande auxílio aí que puxa mais para minha sardinha, né? Que tem a ver com a psicoterapia, é de que a gente pode, através do autoconhecimento, reconhecer a nossa história, ok, entender que a minha história, a minha narrativa foi construída até aqui assim, mas que eu posso construir uma nova narrativa, né? E aí eu posso me permitir já ir para a seleção, novos processos seletivos,
com um pouco mais de segurança, entendendo que aquele é um outro momento e que você é uma outra pessoa. A gente muda de um dia para o outro, imagine ao longo de um tempo, né? Então, eu acho que esses são os dois recados. O lado de quem está selecionando e o lado de quem escuta a pessoa frustrada que não conseguiu o emprego, se colocando dentro desse quadradinho fechado, né? Do estereótipo. A gente sabe que as pressões sociais Inclusive, existem, Ceci, mas que bom que as empresas têm trazido esse olhar. Fico feliz. inclusive, Carol, assim, a gente tem empresas já que estão praticando o que a gente chama de seleção às cegas, Sim. né? Então, quando a gente está no processo de seleção às cegas, de fato, a gente tira todos esses condicionantes que muitas vezes extrapolam até a questão do sujeito. Então, você está falando aí da questão da narrativa, né? Do que a gente forma ao longo da nossa vida, mas às vezes as pessoas falam, não me contratou pelo bairro que eu moro, Sim. né? Uma coisa externa. Mas tem uma não me contratou porque eu pego 2 ônibus. Mas tem uma narrativa. Não, o bairro que eu moro me torna uma pessoa incapaz. não, mas eu digo de distância, por exemplo. Sim, sim. Porque eu pego 2 ônibus, né? Entendi. Ao invés de buscar e aí, assim, eu não estou eliminando a possibilidade de que existem exclusões por outros fatores. Existem, né? A gente tem milhares de empresas e cada empresa vai contribuir. Mas o que eu estou falando da minha prática, né? Da minha vivência em condução de processos, né? É inadmissível um gestor desistir de um candidato por uma condição que não seja uma condição técnica ou comportamental justificável, porque, inclusive, eles justificam para a gente, né? Então, por que não Carolina? Né? Não é não, Carolina não. Por que não Carolina? Né? Vamos falar sobre o perfil de Carolina para a gente poder entender, porque eu, enquanto especialista da área de comportamento, você, enquanto gestor, a gente vai trocar figurinhas e vamos entender por que sim ou por que não, até porque eu tenho que direcionar minha busca de uma maneira melhor, né? Já que Carolina não atende. Então, acontece, mas a gente tem que buscar entender que várias empresas já estão evoluindo, entender que os gestores já estão muito mais preparados, né, e com cabeças muito mais voltadas para práticas integradoras e, por exemplo, a seleção às cegas, né, que muitas empresas já estão fazendo. Então, isso elimina aquela pessoa que diz: eu não fui contratada pelo bairro que eu moro porque é longe da empresa. Então, o currículo já vem sem endereço, por exemplo. Não vem com a data de nascimento, porque não vai ser a questão da idade também. Né? Inclusive, a gente fala, quando a gente vai orientar a questão de currículo, tem muito essa questão, né? Eu coloco minha idade, e se eu for rejeitado pela minha idade? Eu coloco que eu moro, sei lá, na região metropolitana de Salvador para concorrer para uma vaga numa empresa que fica na cidade de Salvador, que aí eu vou ter que pegar um transporte intermunicipal, né? Então, tudo isso a gente tem que orientar, porque a pessoa também tem que se colocar de uma maneira mais competitiva, né? Competitiva com relação aos outros que vão estar no processo com ela, entende? Fantástico. Aproveitando o gancho dessa seleção às cegas que tem acontecido, Ceci, fala um pouquinho pra gente desse modelo agora remoto, né, de seleção. Como é que vocês estão lidando com isso? E quais as dicas que você pode dar para as pessoas que estão aqui assistindo, que vão assistir os vídeos depois, com relação a comportamento, a expressão? Como é que isso tem se dado para vocês? Tá. A seleção remota, ela é uma seleção semelhante à que a gente fazia em técnicas que a gente utiliza. A diferença é que ela é intermediada por um equipamento, né, de tecnologia. Então, ela continua tendo etapas de entrevista, ela continua tendo etapas de dinâmica de grupo. Muitas empresas estão solicitando agora videocurrículo, né, que eu acho que assim, chegou agora, a coisa já existia, mas agora está ganhando força, que é o que talvez seja um pouco mais diferente, né, do que já se fazia. Mas a avaliação... É aquele que o pessoal faz um vídeo e manda para a empresa. Se Isso, vou falar de cada um. A avaliação psicológica continua acontecendo, a entrevista com o gestor, né? Então, assim, as etapas são as mesmas. O processo em nada ele perdeu, por a gente estar fazendo muita coisa
de maneira remota. Mas quais são os cuidados, né? Então, numa entrevista, primeiro que assim, a avaliação do candidato, ele começa no primeiro contato que a gente faz. Né? Então, eu acho que desde a elaboração do currículo, esse cuidado já tem que existir, para que a gente tenha telefones que a gente consiga falar com as pessoas. Né? Então, às vezes você não é chamado para entrevista, mas o lugar onde você mora não pega a operadora que você tem. Sim. E aí você só recebe ligação quando você está na casa da vizinha, ou quando você está na... Enfim, né? Então você perde muita possibilidade. Então, primeira coisa que a gente já começa no momento que a gente liga, né? E aí a gente liga, como a gente encontra essa pessoa, a disponibilidade. Olha, eu não posso falar agora, eu estou num compromisso com meu filho, você pode me ligar daqui a 10 minutos, eu posso te retornar, não tem problema, né? Mas no momento que você está fazendo aquele primeiro contato com o recrutador, esteja ali, né? Esteja atento. Até porque o processo de seleção, ele é um processo de escolha mútua. Sim. Né? Não é a empresa que tem a vaga que tem o poder de selecionar um candidato. É um casamento. Então, o candidato ele precisa entender qual é a empresa, ele precisa entender qual é a vaga, para saber se ele vai despender o tempo dele e o do recrutador naquele processo. Ou se não, ele já entende que, né, não atende os requisitos que ele está buscando, agradece, enfim. Então, a dica para a entrevista é esteja presente. Esteja disponível, esteja atento, esteja num local em que você possa, né, se for por telefone, até se tranque no banheiro, né, mas que você possa estar concentrado no que está sendo perguntado, dar respostas completas, dar respostas adequadas, evitando ruídos externos. Se for uma entrevista via vídeo, sempre vai ter um agendamento. Né? Então, o recrutador não vai chegar e pá, chamada de vídeo e lhe pegar. Não. Né? Essa não é uma prática adequada. Então, tem que ser agendado. Carol, a gente pode fazer... Eu evoluo da entrevista por telefone para uma entrevista via vídeo. Né? Porque aí a gente está aqui olho no olho. Né? Então, você também pode me perguntar e sentir em mim firmeza no que eu lhe apresento da empresa, no que eu lhe apresento da vaga, para você decidir se você quer continuar no processo ou não. Uhum. Depois, na entrevista via vídeo, sim, né? Atenção com a questão, né, da iluminação, porque é questão da primeira imagem, Sim. né? E aí eu não estou falando de beleza, eu estou falando de imagem com relação à energia que a gente passa, ao interesse que a gente disponibiliza, né, ao autocuidado. Né? Então, o autocuidado é algo muito importante. Então, eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa e ela me demonstra que ela não está dando conta de cuidar nem dela, né? Como é que ela vai cuidar de outras coisas? Será que aquele é o momento para ela, de fato, assumir um desafio? Então, essas hipóteses, né, elas surgem na cabeça enquanto a gente está fazendo a entrevista e a gente vai conduzindo a entrevista para ver o que é que a gente descarta e o que é que a gente sustenta, né? Como numa entrevista, enfim, tradicional. Então, nesse momento de entrevista via vídeo, fique atento à questão do autocuidado. Né? A questão do isolamento, a questão da iluminação, a questão da conexão, né? De saber qual é o aplicativo que vai ser utilizado para você estar disponível. Né? Então, por exemplo, tem um aplicativo que não roda no meu celular. Quando me dizem, é por esse aplicativo, eu já tenho que arranjar, não sei porque meu celular tem um problema com ele. Eu tenho que arranjar um celular de alguém ou vou para o computador, porque eu sei que é ali que eu vou conseguir me conectar. Então, é importante para dar agilidade, para a gente poder demonstrar que a gente se preocupou e que a gente se preparou. O videocurrículo. Depois da entrevista ou antes da entrevista, depende, pode ser pedido um videocurrículo. O videocurrículo é aquele material que eu vou preparar me apresentando, né? Então, normalmente de 3 a 5 minutos. O videocurrículo tem que ser uma coisa formal, né? Eu tenho que estar... Depende de quem é você, depende da área que você quer trabalhar, né? Depende de que proposta que você está recebendo, porque inclusive é importante a gente ter currículos e videocurrículos, né? Vários, no plural. Por quê? Porque eu tenho uma trajetória grande. Eu tenho uma trajetória grande de vida. Eu vou fazer um currículo que eu vou colocar. E hoje é muito comum, eu tenho 3 graduações, 5 pós-graduações. O que é que eu vou selecionar da minha trajetória para aquela oportunidade que eu estou me candidatando, né? Então, a gente precisa fazer essas adequações para poder se alinhar ao perfil que está sendo solicitado, porque eu sou muito mais do que o meu currículo demonstra.
Eu sou muito mais do que o que o meu vida, o currículo demonstra. Mas eu tenho que, vejam que eu tenho requisitos e eu tenho as minhas competências, né? E eu tenho que cruzar isso daqui. Se eu escolho as competências erradas para apresentar, naquele momento não vai dar o match, né? Não vai casar. E aí eu não sigo no processo. Então, eu vídeo currículo de 3 a 5 minutos em que eu me apresente. Algumas empresas já dão o roteiro, né? E dizem o que é que você fale. Até como uma forma de contribuir para esse processo de equidade, né? Então, todo mundo vai falar a mesma coisa. E o que vai ser falado sobre essa mesma coisa é o que a gente vai avaliar. Porque aí aquele que tem a melhor oratória não fica tão acima daquele que é mais tímido, enfim, né? Ou o que é prolixo não se perde tanto quanto o que é mais objetivo, a gente consegue equilibrar. Então, se eu não tenho um roteiro, eu me apresento, eu falo da minha experiência profissional, faço a síntese do meu currículo em vídeo, e aí para ser vídeo eu tenho que ter todos aqueles cuidados, né? De iluminação, da roupa que eu estou usando, o contraste do fundo, o movimento, o som, né? Porque é aquele momento que o recrutador vai ter para mim analisar. Dinâmica de grupo, as mesmas recomendações de uma dinâmica de grupo tradicional, a diferença é que ela acontece via algum aplicativo. Cuidado com a conexão, né? Porque se você cair, você perde alguma discussão que teve, aí você volta já perdido no processo e não consegue contribuir tanto. E depois a entrevista com gestão, que é como uma entrevista com o recrutador. Então, normalmente são essas as etapas que a gente está fazendo. E a avaliação psicológica, né? Que a gente hoje já tem algumas metodologias que a gente pode utilizar, que as orientações aí vão ser recebidas individualmente para poder conduzir o processo de avaliação. E é ser você, né, ao longo do processo. É muito ruim a gente querer manter algumas mentirinhas, né? Que o pessoal, mentira branca, não existe mentira branca, mentirinha, né? Até esse termo é um termo ruim, né? É uma mentirinha que eu vou utilizar. Por quê, né? Seja você, fale a verdade, porque a relação entre a vaga e a sua característica comportamental, se ela de fato estiver reservada para você, você vai conseguir desenvolver uma trajetória muito mais adequada. Joia, Cési, fantástico. Gente, assim, fantástico essas dicas de Cecília, assim, para a gente que está longe, né, desse dia a dia, de conviver com os processos de seleção, recrutamento, entrevistas, são dicas valiosíssimas. O pessoal está aqui te elogiando, né, agradecendo essas dicas valiosas, como eles estão trazendo aqui. Obrigada, gente. E aí, Cési, pelo que eu estou entendendo, o grande desafio, talvez novo, é o vídeo currículo para algumas pessoas, talvez para uma geração mais jovem, antenada já com a tecnologia, né, tenha menos dificuldade, não que não tenha, mas esse é o grande desafio. Estou correta? É mais ou menos isso mesmo, do vídeo currículo? O vídeo currículo é o que é novo, né? E as pessoas têm dúvida de como elaborar. Mas essa interação com a câmera também tem. Porque assim, essa geração mais nova, ela tá muito, por exemplo, meus filhos, eles só ligam pelo WhatsApp. Uhum. Né? E muitas vezes eles não sabem ligar pelo telefone, né? Já liga, E já muitas liga na vezes foto. já é chamada de vídeo, você não está nem sabendo quando você vê já é uma chamada de vídeo. Então é uma geração que tem essa habilidade, mas não para ser avaliado, Sim. né? Não para esse Não em momento situação em de que avaliação. Isso. exatamente, não no momento que tem aquela tensão do eu estou falando com o outro que não é um outro conhecido, né? Eu estou falando com o outro que eu preciso utilizar esse tempo para pensar exatamente no que eu vou falar, para falar dos aspectos que eu preciso evidenciar por conta desta vaga, né? Porque a gente tem que selecionar o que a gente vai falar. A gente não pode ir para uma entrevista assim do nada, né? Então eu tenho que saber qual é a vaga que eu estou participando, qual é a empresa, né? E aí eu já tenho que querer, já tem que ser uma vaga que eu quero, um trabalho que eu gosto, uma empresa que eu me identifico. Aí já começa daí, né? Então eu tenho que pesquisar, porque na hora que eu sento para a entrevista, eu também tenho perguntas a fazer. E o que eu vou falar tem que ser relativo aos desafios daquela área que eu vou concorrer. Né? Então, esse preparo ele tem que existir.
e esse cuidado, né, do candidato, a gente percebe muito, né, quando ele já sabe da empresa, quando ele já articula a vaga, os desafios que ele tem com a empresa que ele está trabalhando, que ele está concorrendo, né? Então, é um estar na tecnologia diferente Sim, do que o que eles têm quando estão falando com a mãe, com o primo, com o tio, com o sim. avô, É né? desafio para todo mundo, mas vai ser menos e mais a depender de como você lida com isso. E aí tem uma outra vertente, que é a vertente dessa questão da timidez, da questão das habilidades sociais, da dificuldade de exposição, do medo da reprovação. Isso tudo está dentro de um processo dessa constituição da personalidade que a gente já falou um pouco aqui, né, Cécia? Então é um outro desafio que independe da relação com a tecnologia, né? Que isso tem que casar. Agora, Carol, você sabe que tem pessoas que se sentem mais No confortáveis vídeo, olha no, só. na distância, Sim, né? Na distância. Então, por exemplo, aqui o que você está vendo de mim é o que eu escolhi, né? a versão Para escolhida. você ver, né? É o que eu escolhi. Eu tô no meu ângulo aqui que Favorece. me beneficia, que me favorece, né? Eu treinei a luz. Tudo bem que eu não fiz nada disso, não, mas eu, né? Eu treino a luz, eu vou colocar a roupa aqui, né? Então, essa possibilidade de se organizar, para alguns traz uma segurança, né? E Para o você ver fato como é também, Cécia, de interessante. você estar em casa, né? De você estar no seu ambiente. É Sim, o seu território seguro, né? é. É. Então, algumas pessoas têm relatado um conforto maior nesse modo, outras pessoas têm relatado uma dificuldade muito grande, né? Justamente pelos mesmos Sim, fatores. sim. Então, isso também cabe ao recrutador, essa sensibilidade, Uhum. né? Porque no momento que a gente entrega um candidato para um gestor, a gente precisa preparar, né? De quem é que ele vai receber para fazer entrevista, para ele saber até, olha, para esse daqui você precisa quebrar mais o gelo, você precisa, né, deixar ele um pouco mais à vontade, porque ele fica muito reservado. Uhum. Né? Então a gente já dá algumas dicas para que o gestor entenda que tem uma barreira que ele tem que ultrapassar para poder chegar na pessoa. Uhum. Já tem aquele que vai falar demais, que é muito prolixo, e que ele no vídeo ele perde um pouco o time que o outro dá, né? E às vezes a gente, no gestual de corpo, a gente mostra para a pessoa que é ok, né? Vamos passar para a próxima pergunta. E no vídeo ele perde esse Uhum. time, né? Então a gente vai ter dificuldades diferentes que a gente vai ter que ter sensibilidade de lidar com isso, porque nada disso nenhum desses aspectos é o mais importante na hora que ele está concorrendo à vaga. Com Né? O certeza. mais importante é o que ele traz como potencial técnico, como potencial comportamental para o cargo. O cargo não é uma entrevista. Ele não vai viver em entrevista. Ele vai ter outras. Às vezes ele vai trabalhar numa coisa que ele não vai falar com ninguém Exato. e ele é avaliado pela entrevista, Uhum. né? Que ele não se colocou bem. Então a gente tem que ter esse E discernimento. lembrar que o processo seletivo é o todo, né, Cécia? É o que você está trazendo aí. São essas partes integradas, avaliadas por profissionais que são competentes para tal. Né? Então, as consultorias existem, essas empresas de mediação, como é a Valor, existem exatamente para fazer esse processo, né, de cuidar. Né? Eu gosto muito de usar a palavra cuidar, porque a gente cuida no momento que você está fazendo um processo seletivo e entendendo as nuances dos candidatos, entendendo e resgatando e trazendo esses potenciais e aproveitando o que as pessoas têm de habilidades para o bem delas, positivas, a gente está cuidando. Então, que bom que a Valor cuida também disso, né? Desse processo. Quando você fala de cuidar, Carol, me vem muito à mente aqueles candidatos que a gente não encaminha, que a gente não evolui no processo. E é um cuidado, né? É um cuidado. É um cuidado com o tempo do outro. Então, se eu conheço o meu cliente, né? E eu conheço quais são as características que ele busca. Então, muitas vezes, e são características que a gente consegue mensurar, né? Eu percebo que o candidato ele não possui aquelas características que vai fazer mover, né, essa mola aí da organização. Não evoluir com ele é um cuidado, porque eu vou poupar dele tempo, né? Eu vou poupar dele exposição, eu vou poupar dele a ansiedade de conseguir algo
que eu sei que ele não vai evoluir mais à frente, né? Então, as técnicas dão pra gente possibilidade da gente cuidar. E o não, muitas vezes, é um cuidado. Uhum. Né? Eu nunca me esqueço que eu entrevistei uma pessoa que eu tirei ela do processo, claro que de comum acordo, Uhum. por conta da logística que ela teria que enfrentar na vida dela, né? Ela morava no norte, a vaga era no sul, ela estudava no leste, ela tinha uma estrutura de vida que ela estava a todo custo querendo fazer encaixar na vaga. Uhum. E ela, assim, a gente discutindo junto, a gente conseguiu perceber que não ia dar, não era aquela vaga dela. E 2 meses depois surgiu uma vaga que, nossa, era, sabe, Pra perfeita. ela. E aí, depois a gente conversando, ela disse, poxa, se eu estivesse lá, você não me colocava aqui. Claro, né, que você não estaria aqui porque você estava lá. Uhum. Então, às vezes, eu acho muito que assim, quando tem que apertar é porque não encaixa. Né? Então, se a gente tem que ficar forçando muito com o candidato para que ele. Não é a vaga dele. E a vaga dele está, a oportunidade dele está em outro processo, Sim. que ele com certeza vai ser mais feliz e vai se desempenhar muito melhor. Que bom. Ana Luísa aqui está trazendo que não gosta, né, de seleção online. Já tem outras pessoas dizendo aqui, teve um relato de uma pessoa que já vivenciou. Deixa eu ver o que mais, se eu subir aqui. O pessoal está agradecendo as dicas, nossos alunos batendo palmas. Pessoal dizendo muito interessante, muito bom ver. Saudades dos nossos Pois alunos. é. Hã? Muito bom ver a seleção às cegas. Cíntia. Aqui traz uma pergunta, Silene. Após a seleção, é correto dar o feedback da negativa? É necessário, né? É necessário. Porque você cria uma expectativa. Uhum. Você está aguardando, né, aquela ligação de, olha, você foi selecionado, e quando você recebe, olha, você não foi selecionado para aquela vaga, você diz, ok, né, vamos para a próxima. Você fecha esse ciclo e você segue para a próxima. O que eu chamo muita atenção na questão do feedback, quando ele é negativo, é que as pessoas querem saber o porquê, né? Por quê? O que é que eu não fui bem? Uhum. O que é que eu errei? E muitas vezes não tem uma resposta para isso. Você não errou, né? Mas alguém que estava no processo tinha características técnicas ou comportamentais, ou as duas, que mais se aproximava daquele perfil do que você, né? Então, você não deixou de fazer nada, você não fez nada errado, você não desagradou. Eventualmente pode ter, né? Pode acontecer. Eventualmente a gente sabe, poxa, eu falei aquilo, não devia ter falado que eu sei que foi mal visto, foi mal interpretado. Uhum. Ou, poxa, eu não estava eu não estava num dia bom e eu sei que isso contou negativamente. Essas coisas acontecem. Mas quando você percebe que o processo rodou naturalmente, né? O fato de outra pessoa ter sido escolhido é porque tem características que naquele momento fariam a diferença para a empresa, né? Se essa pessoa for escolhida em seu lugar, né? Então, isso que é bom deixar claro, porque às vezes fica aquele sentimento, né? Foi porque eu fui com aquela roupa vermelha. Eu sei que vermelho não cai bem em mim. Chama muita atenção também. Vermelho não cai bem em mim. Outros, porque eu fui com o cabelo preso. Não, é porque, de fato, a gente está concorrendo, né? Quando a gente está concorrendo, a gente tem critérios de escolha que são levados em consideração. Que não vai ser uma roupa vermelha, não vai ser um cabelo preso, né? Ô, Céci, Ianca tá falando aqui. Perfeito. Oi, Ianca, foi nossa aluna. Ai, peraí, deixa eu ler. Perfeita essa demonstração de cuidado com o não. Muitas vezes a gente só leva para o lado negativo. E Cíntia também trazendo verdade. O não, muitas vezes, é o cuidado. Eu amei esse termo, cuidado. Com certeza. Parabéns pelo tema. Todo mundo aqui batendo palma, joia. César, então o tempo está esgotando. Eu fico com medo da gente ser cortada. Então é melhor a gente... Eu tô sem relógio aqui, eu tô no seu tempo. Pronto. Saudades, Ianca, também.
Então, vamos encerrar. A gente queria agradecer a Cecília pela disponibilidade. Ela tem uma vida, uma agenda super ocupada, essa pessoa. Agradecer, né, essa parceria nossa. Você sabe que você pode contar comigo sempre. A gente é interessante porque a gente tem trabalhos em ambientes diferentes, mas a gente cuida de pessoas do mesmo jeito, né? Por isso que eu reforço esse termo cuidado aqui, né? Então, a gente cuida de pessoas no ambiente do RH, da seleção, no ambiente da psicoterapia, no ambiente hospitalar, a gente cuida. Então, Ceci, gratidão sempre. Continuamos a nossa parceria aí, né? Fora dos ambientes universitários também, porque esse foi um encontro grato que a faculdade me deu, foi lhe conhecer. É sempre bom a gente agradecer, né? E vou deixar o tempo aí para você se despedir. Obrigado, gente, que ficaram aqui, disponibilizaram o seu horáriozinho para estar com a gente. Eu vou deixar gravada para quem quiser assistir depois. Bom, Carol, eu que agradeço, né? Faço suas minhas palavras. Foi um encontro traumático, né? Não sei se você lembra, que nós nos conhecemos dividindo uma disciplina que era nova para nós duas. E quem é Carolina, quem é Cecília, como assim a gente vai trabalhar junto e de repente, né? A gente não se conhecia, mas a gente tem que agradecer essa oportunidade, que foi isso que criou, né? Nossa sintonia, nossa habilidade para trabalhar junto, nosso respeito, né? Pelo temperamento, o que uma tem, o que a outra, né, não tem, e a gente vai se conversando. Dizer que também conte comigo, conte com a Valor, a gente está sempre à disposição, que os seus seguidores, né, tiverem de dúvidas ainda, podem mandar via direct para o direct via mensagenzinha para o direct da Valor, que a gente vai responder. E eu estou disponível para qualquer ajuda que vocês precisem, para qualquer orientação com relação ao mercado de trabalho, carreira, currículo, contem comigo. Pronto, gente. Agradeço, Ceci. E aí eu vou deixar para o pessoal o arrobazinho da Valor. E quem tiver dúvida, a gente pode procurar na Valor Consultoria. Eles têm o Instagram e tá até no cardzinho da live, mas eu vou colocar de novo. Ceci, boa noite. Um bom resto de semana para nós. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, Carol.